Sejam muito bem-vindos, portistas. Hoje trago-vos um vídeo cheio de novidades sobre o nosso clube e tenho a certeza de que vão querer ficar comigo até ao fim, porque cada notícia tem um detalhe que não pode passar despercebido. Vamos falar do regresso dos internacionais ao Olival e da forma como a equipa já está a preparar o próximo desafio. Trazemos também as declarações de um dos jovens talentos mais promissores do plantel, que falou daquilo que ainda pode dar à equipa e dos seus objetivos para esta época. Houve ainda espaço para ouvir palavras importantes vindas da estrutura do clube, num apelo claro à união e com a convicção de que o Porto está a mudar para melhor. Além disso, há mais um prémio individual conquistado por uma das nossas peças-chave neste arranque de campeonato. E para terminar, vamos recordar uma data muito especial da história portista que merece ser celebrada. Por isso, portistas, deixem o vosso apoio e fiquem connosco até ao fim. Portistas, a primeira novidade que vos trago é fundamental para percebermos como o Porto se prepara para os próximos desafios. A pausa das seleções acabou e, finalmente, Francesco Farioli já tem todo o grupo praticamente completo à sua disposição. Esta foi a grande notícia vinda do Olival, onde o treinador pôde, pela primeira vez desde o arranque da época, trabalhar com todos os jogadores internacionais que tinham sido cedidos às respectivas seleções. Estamos a falar de nomes muito importantes. Diogo Costa, o guarda-redes que é hoje uma referência da baliza em Portugal e também capitão do Porto, Alan Varela, que esteve em representação da Argentina, Rodrigo Mora, que brilhou ao serviço da seleção de Sub-21 de Portugal, Pablo Rosário, internacional pela República Dominicana, e Dominic Prprpic, que esteve nos Sub-21 da Croácia. Todos estes jogadores regressaram ao Olival e integraram sem limitações os trabalhos da equipa. Isto significa que Farioli pode finalmente preparar o jogo frente ao Nacional com todas as peças fundamentais, uma vez que o calendário não dá tréguas. Depois da pausa, chega a hora de encarar uma série de jogos decisivos, não só no campeonato, mas também nas competições europeias. Ter o plantel completo é, sem dúvida, um trunfo essencial para manter o Porto competitivo em todas as frentes. Mas atenção, apesar de todos os internacionais já estarem integrados, o boletim clínico ainda não está limpo. Há 4 nomes que continuam a preocupar: Alberto Costa, Martim Fernandes, William Gomes e Luc de Jong. Todos eles continuam entregues ao departamento médico, com tratamentos específicos e trabalho de ginásio ou treino condicionado. Alberto Costa tem sido uma peça em ascensão, mas continua limitado e a recuperar. Martim Fernandes, jovem com muito potencial, ainda não está pronto para regressar. William Gomes e Luc de Jong, 2 jogadores fundamentais no ataque, também seguem em recuperação. O avançado neerlandês, em particular, é um caso que merece destaque. Está a fazer tratamento ao joelho e ainda não há uma data concreta para o regresso. A sua ausência pesa bastante, já que é um jogador experiente e decisivo em jogos de maior exigência. Do lado positivo, há também boas notícias. Eustáquio e Gabri Veiga já foram considerados totalmente aptos. Ambos voltaram a treinar sem limitações e podem ser opção para o próximo jogo, o que dá maior equilíbrio ao meio-campo do Porto. Isto significa que Farioli começa a ter soluções importantes para rodar a equipa e enfrentar a maratona que se aproxima. Outro detalhe que não passa despercebido é a conferência de imprensa marcada para antes do jogo com o Nacional. Farioli vai falar aos jornalistas e, certamente, irá abordar não só o regresso dos internacionais, mas também o estado clínico do plantel e os desafios que tem pela frente. Estas conferências são sempre momentos em que podemos perceber um pouco mais da visão do treinador e daquilo que espera do grupo. Portistas, o regresso dos internacionais é um passo enorme para estabilizar a equipa. São jogadores que trazem experiência internacional, confiança e, acima de tudo, opções para o treinador montar a estratégia da forma mais equilibrada possível. A fase que aí vem não vai ser fácil, mas ter todo o núcleo duro de volta ao trabalho é uma grande vantagem. E se esta foi uma notícia animadora sobre o plantel do Porto, preparem-se porque a seguir vamos falar de algo que também mexe muito com o futuro do clube. As palavras de um jovem talento que promete ser uma das figuras da época e que falou sem rodeios sobre o que precisa de melhorar e o que sonha conquistar. Portistas, se a primeira novidade foi sobre o regresso dos internacionais ao Olival, a segunda tem nome de juventude, ambição e futuro. Estamos a falar de um talento que, apesar da pouca idade, já começa a mostrar personalidade, qualidade e, sobretudo, vontade de evoluir. Na sua entrevista ao Canal 11, Rodrigo Mora não fugiu às responsabilidades e falou de forma clara sobre o que ainda precisa de melhorar no seu jogo. E a frase que mais ecoou foi simples, mas cheia de significado. Acho que para a equipa ser melhor, tenho de dar mais de mim defensivamente. E eu vou dar sempre o meu máximo. Estas palavras mostram uma maturidade rara em jogadores tão jovens.
Normalmente, quando pensamos em um talento ofensivo, falamos de golos, de assistências, de criatividade. Mas aqui temos alguém que percebe que o futebol moderno pede mais. Pede compromisso, equilíbrio e entrega em todos os momentos. Rodrigo Mora deixou ainda claro que está muito feliz no Porto e que vai continuar no clube. Para ele, não há dúvidas. Este é o sítio certo para crescer, aprender e conquistar títulos. Sobre objetivos, foi direto. Quer estrear-se na seleção principal e ser campeão pelo Porto. São metas ambiciosas, mas perfeitamente possíveis para quem já demonstra este nível de confiança e dedicação. Outro ponto interessante da entrevista foi quando falou do ambiente atual no plantel. Disse que sente a equipa muito unida, com um treinador e uma equipa técnica que trouxeram novas ideias e com adeptos que estão cada vez mais próximos. Para Rodrigo, este vai ser um grande ano, não só por aquilo que ele pode dar, mas também porque o grupo como um todo tem qualidade para lutar por todos os objetivos. É curioso notar também a forma como ele encara o passado recente. O jovem reconhece que o ano anterior não foi fácil para o clube, mas prefere olhar para a frente. Disse mesmo que tudo isso já passou e que agora é tempo de pensar positivo, acreditar e trabalhar para que esta época seja diferente. Esta mentalidade é exatamente aquilo que os adeptos querem ouvir. Não há espaço para desculpas, apenas para evolução. Outro detalhe que chamou a atenção foi quando falou da sua ligação aos adeptos. Mesmo muito novo, já sente o carinho dentro e fora do Dragão. Recordou, por exemplo, o apoio recebido em jogos fora e na apresentação do plantel. Esse reconhecimento tão cedo na carreira mostra que os portistas já o veem como um dos seus. Rodrigo também comentou o desafio de jogar numa posição que lhe exige mais responsabilidade defensiva. Admitiu que tem de se adaptar, mas garantiu que ofensivamente não vai mudar o seu estilo. Continuará a ser criativo, a procurar a baliza e a assistir os colegas. Para ele, a prioridade é simples: ajudar o Porto a ser mais forte. Sobre o mercado, revelou que prefere abstrair-se das notícias. Disse que não gosta de estar constantemente a ouvir rumores e que pede às pessoas para não lhe enviarem essas informações. Esta postura de foco é essencial para manter a cabeça no sítio e concentrar-se apenas no que importa: jogar e evoluir. E claro, não deixou de elogiar colegas de equipa. Destacou a facilidade de jogar com avançados de grande nível, sublinhando que para ele é sempre mais fácil quando tem à frente jogadores que sabem decidir. Portistas, esta entrevista deixa uma mensagem clara. O futuro está bem encaminhado e há jogadores com mentalidade para levar o Porto ainda mais longe. Rodrigo Mora não quer apenas ser mais um, quer marcar a diferença. E se esta entrevista já nos deu muito para pensar sobre o futuro, a próxima notícia traz também uma reflexão importante. As palavras de quem representa a estrutura do clube e que acredita que o Porto mudou para melhor. Portistas, depois de falarmos da entrevista de Rodrigo Mora, passamos agora para declarações vindas diretamente da estrutura do nosso clube. António Tavares, presidente da mesa da Assembleia Geral do Porto, marcou presença na apresentação de um livro sobre André Vilas-Boas e aproveitou para deixar uma mensagem que merece ser destacada. Com a serenidade que o caracteriza, António Tavares fez questão de sublinhar algo que muitos adeptos já sentem no dia-a-dia: o Porto mudou para melhor. Disse de forma clara que é indiscutível reconhecer a transformação que o clube atravessa e destacou a importância de olhar para o futuro com otimismo. Estas declarações foram feitas durante a apresentação do livro Capitão de Abril, André Vilas-Boas e a Revolução Inacabada. Mas, mais do que comentar a obra, António Tavares aproveitou o momento para falar sobre a atual fase do Porto. Para ele, o mais importante é que exista união, porque só assim o clube pode ser cada vez mais forte. Disse que o livro procura fazer a ponte entre o anterior e o novo mandato, mostrando o que mudou e o que foi conquistado. E, segundo Tavares, essa mudança já se sente não apenas nos resultados desportivos, mas também na forma como o clube se organiza e se apresenta aos sócios e adeptos. A expressão mudou para melhor não surge por acaso. É uma forma de reconhecer que, apesar das dificuldades e das transições naturais, o Porto conseguiu manter a identidade vencedora, acrescentando novas ideias e uma energia renovada. O presidente da mesa da Assembleia Geral foi claro ao dizer que o futebol está em constante evolução e que o clube soube acompanhar essa mudança. António Tavares foi ainda mais longe ao apelar para que os portistas deixem de lado polémicas desnecessárias. Nas suas palavras, muitas vezes tentam criar divisões ou discutir pormenores que não têm relevância, quando o verdadeiro foco deve estar dentro das 4 linhas. Para ele, o que interessa é o Porto continuar a vencer e a mostrar dentro do campo aquilo que sempre o caracterizou: garra, competência e paixão. É importante notar que estas declarações não surgem apenas como discurso de ocasião. São também um sinal de estabilidade.
Ao afirmar que o Porto está melhor, António Tavares dá confiança à liderança atual e reforça a ideia de que o clube caminha em sintonia. Este tipo de mensagem é fundamental, especialmente no momento em que o plantel mostra resultados positivos e em que existe uma nova dinâmica no balneário. Além disso, estas palavras servem também de resposta indireta a quem ainda tenta semear dúvidas ou divisões. Quando a própria estrutura do clube se mostra unida e convicta de que o caminho é o certo, isso dá força aos jogadores, ao treinador e, claro, aos adeptos que enchem as bancadas. Portistas, é sempre importante ouvirmos vozes de dentro do clube que transmitem confiança e reforçam a ideia de mudança positiva. Porque mais do que troféus, que já estão a chegar, o que os adeptos querem é sentir que o clube está sólido, organizado e preparado para os desafios futuros. E se a mensagem de António Tavares foi de otimismo e estabilidade, a próxima notícia prova que esse otimismo tem fundamento. É que um dos jovens médios do Porto não para de brilhar e já conquistou o terceiro prémio individual num curto espaço de tempo. Portistas, se até aqui falámos de união, confiança e evolução, agora é hora de destacar o talento dentro de campo. E o protagonista desta notícia é um médio que tem dado muito que falar e que, em pouco tempo, já coleciona distinções individuais. Estamos a falar de Froholt, que acaba de conquistar o prémio de Jogador do Mês da Primeira Liga, somando esta distinção às de Médio do Mês e Jovem do Mês. Sim, ouviram bem, 3 prémios em tão pouco tempo. Isto não acontece por acaso. A consistência, a inteligência tática e a capacidade de ser decisivo fizeram de Froholt uma das peças-chave neste arranque da temporada do Porto. Com apenas 19 anos, o dinamarquês tem sido fundamental. Para quem ainda tinha dúvidas sobre a sua capacidade de se impor, os números falam por si. No período em análise, marcou um golo, fez 2 assistências e, acima de tudo, foi uma presença constante no equilíbrio da equipa. Não é apenas pelo que aparece nas estatísticas, mas também pelo trabalho invisível, aquele que muitas vezes não se vê nos resumos, mas que é vital para o funcionamento coletivo. A campanha do Porto até aqui foi perfeita. 4 jogos, 4 vitórias. E dentro dessa caminhada 100% vitoriosa, Froholt esteve sempre em destaque, confirmando que pode ser um dos grandes protagonistas da época. Não é por acaso que recebeu 25,40% dos votos dos treinadores principais da Liga. Superou concorrentes de qualidade como Clayton, do Rio Ave, que ficou com 23,02%, e Julmand, do Sporting, com 6,35%. Estes números mostram 2 coisas. Primeiro, que a aposta no jovem médio foi certeira e que ele já está a colher frutos. Segundo, que os treinadores adversários também reconhecem a sua qualidade e o impacto que está a ter na competição. Não se trata apenas de um prémio votado por jornalistas ou adeptos, mas sim por quem enfrenta o Porto dentro de campo. Isso dá ainda mais valor à distinção. Outro detalhe importante é a confiança que ele transmite ao grupo. Froholt não joga como se tivesse 19 anos. Joga com a calma e a maturidade de alguém que já está habituado a lidar com a pressão. Para um clube como o Porto, que exige sempre o máximo, ter alguém assim no meio-campo é ouro puro. É claro que estes prémios individuais são importantes, mas o mais impressionante é a forma como ele encaixa na filosofia coletiva. Farioli tem mostrado novas ideias, e Froholt é daqueles jogadores que as absorvem rapidamente, colocando em prática no relevado com eficácia. É o tipo de médio que sabe quando acelerar, quando pausar, quando pressionar e quando recuar. Essa leitura de jogo é o que faz a diferença em equipas grandes. Portistas, este é apenas o começo da época, mas se Froholt continuar nesta linha, não será surpresa vê-lo conquistar ainda mais distinções e, quem sabe, chegar a voos maiores no futuro. Para já, o que importa é que está a contribuir de forma decisiva para o Porto continuar invicto e forte na luta pelo título. E se esta notícia é motivo de orgulho pelo presente e pelo futuro do clube, a próxima é de emoção e memória. Porque vamos recordar um momento histórico que aconteceu há 37 anos e que está gravado no coração de todos os portistas, a estreia de uma lenda da baliza. Portistas, depois de falarmos do presente, das vitórias, dos prémios e das declarações de confiança, chegou o momento de viajar no tempo e recordar uma das páginas mais bonitas da nossa história. Porque há memórias que nunca se apagam, e hoje celebramos exatamente isso, o aniversário da estreia de uma lenda. Foi há 37 anos, a 11 de setembro de 1988, que um jovem de apenas 18 anos vestiu pela primeira vez a camisola da equipa principal do Porto para defender a baliza. Esse jovem chamava-se Vítor Bahia. O cenário não podia ser mais desafiante. O Porto enfrentava o Vitória de Guimarães e, devido a uma série de circunstâncias, a oportunidade surgiu. O titular Mlinar Gzic estava lesionado, o suplente Zé Beto estava castigado
E foi então que o treinador Quinito decidiu lançar o jovem guarda-redes. Muitos poderiam ver esta decisão como um risco. Colocar um miúdo tão novo numa posição tão exigente poderia ser perigoso. Mas, como sabemos hoje, foi o início de uma carreira lendária. Bahia não só agarrou a oportunidade, como viria a tornar-se no guardião mais vezes utilizado na história do Porto, com 567 jogos oficiais. Um número impressionante que fala por si. A estreia foi o primeiro capítulo de uma história de devoção ao clube, de títulos e de conquistas. Ao longo da sua carreira, Vítor Bahia foi muito mais do que um guarda-redes. Foi um símbolo, uma referência e, para muitos portistas, a personificação da segurança e da confiança. Nas redes sociais, ele próprio fez questão de assinalar a data com palavras sentidas. Disse que a baliza foi sempre o seu lugar, mas que o coração esteve sempre na bancada, junto dos adeptos. Uma mensagem que resume aquilo que todos sentimos. Bahia não era apenas mais um jogador, era alguém que carregava o Porto dentro de si. Palavras como estas emocionam, porque mostram que, mesmo depois de tantos anos, a ligação entre o clube e as suas figuras históricas continua viva. E é precisamente essa mística que faz do Porto diferente, a forma como respeita e celebra aqueles que ajudaram a construir a sua grandeza. Para muitos adeptos mais novos, Bahia é talvez um nome que ouviram os pais ou os avós mencionar com brilho nos olhos. Para quem viveu a sua carreira, é impossível esquecer os momentos em que salvou a equipa com defesas decisivas, ou o orgulho que transmitia ao representar o Porto e a seleção portuguesa. Ao relembrarmos esta estreia, celebramos também a continuidade de uma identidade. O Porto sempre foi um clube que aposta nos jovens, que lhes dá oportunidades e que acredita na formação. A história de Bahia é a prova de que, quando há talento e coragem, o Porto não tem medo de arriscar. Portistas, são memórias como estas que alimentam o nosso presente e nos fazem acreditar no futuro. Hoje celebramos não apenas a estreia de uma lenda, mas também a certeza de que a nossa história está cheia de momentos inesquecíveis. E assim fechamos o vídeo de hoje, com notícias que nos mostram o Porto em todas as suas dimensões. O presente, o futuro e o passado que nunca se esquece. Portistas, espero que tenham gostado desta viagem pelas últimas novidades do nosso clube. Se ficaram até aqui, deixem o vosso apoio, partilhem com outros portistas e continuem connosco, porque há sempre mais histórias, mais conquistas e mais emoções para viver juntos. Somos Porto, sempre!